Olá, seja bem-vindo ao canal Física no Vestibular. Na aula de hoje iniciaremos o curso de Termologia, uma matéria extremamente importante para o vestibular, para o Enem. Mas antes de prosseguirmos com a aula de hoje, peço desde já para você se inscrever no canal, ativar o sininho e curte, comente, compartilhe com seus amigos. Ajude as pessoas a conhecer mais sobre física e se prepararem melhor para os exames vestibulares. Para iniciarmos o estudo de termologia, antes de mais nada é importante a gente saber o significado da palavra termologia. Termo significa calor, logia, estudo. Nós damos o nome, então, termologia para toda a parte da física que vai estudar sobre calor. E o primeiro tópico que nós vamos ver são os conceitos básicos. Definição de temperatura. Ora, temperatura é a grandeza fundamental que rege a termologia. É importante você saber aqui um pouquinho de atomística. Não sei se você se recorda em química de ter visto que vários cientistas começaram a determinar como que seria o átomo. Um deles foi Dalton, que disse que o átomo podia ser simbolizado apenas por uma bola. Lógico, evoluiu o conceito de átomo até hoje, mas só esse conceito de simplificar o átomo ou uma molécula por uma bola será suficiente para determinarmos o que é a temperatura. Nós dizemos que a grandeza temperatura é a medida da vibração ou da agitação das moléculas ou átomos. Então, se isso aqui for um átomo, por exemplo, e ele está vibrando, ele está em agitação, nós vamos dizer que é temperatura. Se ele estiver muito agitado, nós vamos dizer que é um corpo quente. Se nós dissermos que ele está pouco agitado, ele é um corpo frio. Eu tenho aqui sobre a minha mesa dois objetos nitidamente que nós vamos classificar como quente e frio. Isso por quê? Se você passa a mão aqui no fogo, igual eu estou fazendo, você vai ter a sensação de vibração muito elevada das moléculas. A gente não consegue ver, mas se fosse possível ver, nós íamos ver as moléculas vibrando bastante. Desse outro lado aqui eu tenho um copo cheio de gelo. O gelo está vibrando pouco, ou seja, tem uma vibração de molécula menor. Mas observe que a ideia de quente e frio é uma ideia comparativa. Eu só posso dizer que é quente porque esse fogo está vibrando mais do que as moléculas do meu corpo. E eu só posso dizer que esse copo com gelo está gelado, frio, porque ele está vibrando menos do que as moléculas do meu corpo. Então você pode notar que a ideia de quente e frio é uma ideia comparativa, é comparado a um referencial. No caso aqui, sou eu, de 36 graus Celsius, um ser humano normal. E aí nós temos um problema histórico. Normalmente, as pessoas queriam falar com base na sua comparação. E nem sempre o que é quente para mim é quente para você, e vice-versa. Por quê? Você já deve ter passado pela sensação de estar no local que para você está gelado, mas para outras pessoas não está. Então surgiram aí várias escalas de medida de temperatura, mas nenhuma delas tinha um amparo físico. Até que surgiu Celsius. Celsius teve a seguinte ideia: vou pegar uma substância simples, comum em qualquer região do planeta, a água, e vou definir como zero a mudança da água no estado sólido, ou seja, gelo, para a água líquida, e como 100 a mudança da água no estado líquido para vapor de água. Celsius teve uma sacada muito boa. Ele pegou uma substância de referência. E essa substância é uma substância comum. Se ele tivesse pego substâncias que eram restritas a algumas regiões do planeta, não teria tanta eficiência quanto a água. Essa ideia de comparação entre quente e frio e a necessidade da física de ter algo mais sólido só foi resolvido por Lord Kelvin. Quando ele começou a fazer suas pesquisas, ele pegou diversos gases e começou a reduzir a temperatura. A escala de temperatura mais próxima da física na época de Kelvin era Celsius. Então ele pegou, por exemplo, um gás A e começou a reduzir a temperatura desse gás A.
menos 10 graus Celsius, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50 e foi reduzindo. Só que ele chegou num determinado momento que ele tinha um empecilho. Esse empecilho é que não existia tecnologia para reduzir tanto a temperatura. Ele fez isso com o gás A, fez isso com o gás B, fez isso com o gás C. E ele resolveu fazer o seguinte: eu vou traçar um gráfico de pressão por temperatura e vou verificar o que está acontecendo com esses gases. Ao traçar esse gráfico, Lord Kelvin fez uma descoberta importantíssima. Ele fez o seguinte: ora, eu tenho meu gráfico limitado. Se eu fizer o prolongamento desses gráficos, eu vou chegar em um valor comum. E foi aí que o Lord Kelvin descobriu a escala física mais correta, que nós chamamos de escala absoluta. Qual que é a ideia da escala absoluta? Ora, se a temperatura mede a vibração das moléculas, isso significa que você pode ter molécula vibrando bastante e vibrando pouco. Mas não tem nenhum sentido físico dizer que a molécula vibra negativo. Kelvin raciocinou então que no momento que o gráfico coincide todos com o mesmo ponto, é o momento em que a temperatura é igual a zero, ou seja, a molécula está parada. Só que isso nós não temos tecnologia nem hoje para chegar nesse valor. A descoberta do Lord Kelvin foi fantástica, porque a partir daí nós temos o embasamento sólido e físico da definição de temperatura. E nós também vamos passar agora a adotar uma escala absoluta. Definição de escala absoluta. Essa é a letra B dos conceitos básicos. Define-se escala absoluta como sendo a escala que realmente mede a vibração das moléculas. E a escala absoluta vai ser dada em Kelvin. Ela foi uma homenagem ao Lord Kelvin que fez esse descobrimento. E para encerrarmos essa aula de conceitos básicos, preciso passar para você na letra C a definição de calor. Define-se calor como sendo a energia em trânsito da fonte quente para a fonte fria, ou seja, o transporte de calor da fonte quente para a fonte fria. Professor, eu acho que eu já sei que é calor. Um dia quente eu saí na rua e eu falei, estou sentindo calor. Essa frase está correta? Não, essa frase está errada. Quando nós utilizamos a palavra calor, no sentido de que o tempo está quente, a região está com a temperatura elevada, nós estamos, na realidade, partindo do seguinte pressuposto: o Sol é a fonte quente, nós somos a fonte fria e nós estamos recebendo o calor do Sol. Então, esse é o significado da palavra calor. Na realidade, nós estamos recebendo o calor do Sol sendo uma fonte fria. Fique de olho no Enem. Questão que caiu no Enem de 2016 na sua segunda aplicação. A questão diz assim: nos dias frios é comum ouvir expressões como esta roupa é quentinha, ou então fecha a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois aí vem as alternativas do Enem. Ora, para você responder essa questão do Enem, você vai ter que ter em mente o conceito de calor. Lembre-se que calor é energia em trânsito. Então, quando ele fala que a blusa contém calor, na realidade não contém. Na realidade, você é a fonte quente, o ar é a fonte fria, e quando você coloca a blusa, você está impedindo que haja transferência de calor do seu corpo para o meio externo. É esse conceito que vai definir a escolha das alternativas. O item A vai dizer o seguinte:
A roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela. O calor é que sai por ela. O que nós podemos observar aqui? Ele troca a palavra temperatura, que deveria ser calor, porque a temperatura é algo que está contido no corpo, não é uma energia em trânsito. Então a roupa não pode absorver temperatura porque ela já tem temperatura. Ela vai absorver calor, o que torna a alternativa A incorreta. Alternativa B. Roupa não fornece calor, por ser um isolante térmico. E o frio não entra pela janela, pois a temperatura da sala que sai por ela. Novamente, ele confundiu a palavra temperatura com a palavra calor. A temperatura não pode sair da sala, mas sim o calor que sai da sala. Letra C. Roupa não é uma fonte de temperatura e o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Logo, o calor é que sai por ela. Novamente, roupa não é uma fonte de calor. Ela tem temperatura. Vou saltar a letra D e vamos para a letra E. Calor está contido no corpo da pessoa e não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Nesse item ele esculachou. Ele disse que calor está contido no corpo da pessoa, que nós sabemos que o corpo da pessoa tem temperatura, e disse o seguinte também, que sendo uma forma de temperatura em trânsito, não, é o calor em trânsito. E aí nós vamos observar que a resposta correta é a letra D, que diz assim, calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Portanto, esta é a resposta correta. E assim chegamos ao final dessa primeira aula de termologia. Peço para você curtir, compartilhar, comentar e ajudar com que mais pessoas vejam essa aula e se preparem melhor para o vestibular e para o Enem. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula.